Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Rubens, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Até Sermos Um, aqui em Pomerode. Estamos fazendo novamente o nosso culto online devido às restrições que foram colocadas pelo decreto do governo estadual, municipal. E vamos celebrar a Deus também dessa forma. É a palavra do Senhor que alcança os nossos corações. São os tempos difíceis, mas o Senhor, Ele é o mesmo e Ele continua sendo um Deus de perto e sendo conosco. Amém, amados? Queridos, queria convidar vocês a abrir as Escrituras no Evangelho de João, capítulo 9, que diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Aleluia! Só até aqui. Então, amados, as coisas com o Senhor Deus, com o Senhor Jesus, elas nos surpreendem dia a dia. E na maioria das vezes, os homens incrédulos, eles julgam situações e condenam situações por aquilo que eles conseguem ver, pela forma exterior da situação do homem. E aqui nós temos um caso que havia um cego de nascença, a Escritura diz. E aí, no verso 2, os religiosos da época, as pessoas que mais criticavam o trabalho, a pregação do Senhor Jesus, veio questionar: Senhor, quem pecou para que aquele cego nascesse dessa forma? Foram os pais ou ele mesmo? Veja só como as pessoas tendem a procurar um culpado. Jesus logo respondendo: ninguém pecou, nem os pais e nem ele. É uma situação que ocorreu para que o nome do Senhor Deus seja glorificado. O verso 3 diz assim, manifestar as obras de Deus nele. Nele quem? No caso, aquele jovem que era cego de nascença. Então é uma situação do dia a dia, coisas da vida. Não foram os pais que pecaram e aquela pessoa nasceu doente, nasceu com uma deficiência física. Não foi nada disso. Foi uma coisa a situação normal da nossa vida cotidiana. Pessoas nascem pobres. Pessoas nascem doentes, pessoas nascem órfãos. São coisas que podem ocorrer. Então, as pessoas que nascem pobres, não necessariamente que elas precisam ser pobres o resto da vida, elas podem prosperar. O Senhor é com elas também. As pessoas que nascem doentes, elas podem ser curadas, como foi aquele jovem cego que foi curado por causa do Senhor Jesus Cristo. Todos nós podemos ser curados. Pessoas podem nascer órfãos, sem famílias, e as pessoas podem constituir famílias,
e ser uma bênção, ter uma família de excelência, de qualidade, é uma questão de o próprio Senhor Deus, Senhor Jesus, se manifestar. E como se manifesta, né? Nessas situações. Nós poderíamos falar de N casos, mas saiba disso, que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, Ele é presente com a tua vida. Não coloque os problemas da vida, do dia a dia, como um empecilho de buscar a Deus. Deus pode se manifestar no seu problema, nas suas dificuldades. Deus pode se manifestar na sua alegria, assim como também na tristeza. O Senhor é Deus e Ele se apresenta como Ele quer na vida de cada um. Então, N situações, mas tudo para Deus ser glorificado. O milagre, ele chega na vida de todos nós. E é possível. É uma questão de crer, é uma questão de buscar o Senhor Deus, e a vontade do Senhor Deus, a vontade do Senhor Jesus é sempre se manifestar na vida do ser humano. O próprio Senhor Jesus, várias vezes ele dizia assim: até quando, homens de pequena fé, eu estarei aqui convosco? Então, o milagre do Senhor Jesus, a resposta de oração, Deus tem interesse em atender e consolar a tua vida. Tá bom? Então tenha bom ânimo, você que está passando situações difíceis, problemas dentro de casa, com a sua família, às vezes no seu casamento, problemas no teu trabalho, talvez você também esteja enferma no momento agora, você acha que não tem solução para nada. Creia no Senhor Deus, creia no Senhor Jesus. Há solução para todas as coisas. Abra o seu coração e deixe o Senhor ministrar em tua vida. Você vai ver que o milagre do Senhor, ele vai te surpreender de uma forma sobrenatural, de uma forma que você vai ficar de boca aberta. Amém? Então o milagre ele chega na vida de todos e é uma questão de buscar o autor do milagre. Não busque o milagre, busque o autor. Busque o Senhor para a tua vida. Procure o Senhor na palavra. A palavra é viva. A palavra, ela se manifesta na alma e no coração de todo ser humano. Não olhe a Escritura apenas como um jornal ou como um livro de belas palavras. A palavra é viva e é vida para nós. Então, amados, o Senhor Jesus, no verso 4, ele diz assim, convém fazer a obra de dia, de noite ninguém pode trabalhar. O maior exemplo que o Senhor Jesus ele vem nos ensinar é nós remir o tempo, aproveitar as melhores oportunidades, porque a Escritura está dizendo, no caso do Senhor Jesus, bom é trabalhar de dia, porque de noite não dá para fazer nada. De noite que o Senhor estava querendo, né? Você pense há 2000 anos atrás, que não tinha energia elétrica, não tinha nada, né? Como que poderia se fazer algo durante a noite? Era muito difícil. E aqui no caso, o Senhor Jesus falando da obra do Senhor, do Evangelho se propagandear, de Ele visitar as pessoas, né? Trazer a palavra de vida na casa de cada um. Então o Senhor diz, melhor é durante o dia, de noite não dá para fazer muita coisa. E assim também é nas nossas vidas. Vamos continuar se preparando, vamos continuar nos reciclando, mudando conceitos, não sendo um empecilho para que as portas se abram. Vamos melhorar no dia a dia e você vai ver que você se buscando a presença de Deus cada vez mais, se aperfeiçoando no Senhor, tendo um ouvido afinado na voz do Espírito Santo, você vai ver
que nós iremos prosperar, melhorar e muitas vezes os nossos problemas não são tão grandes como nós imaginamos. Amém, queridos? Então, o melhor exemplo, aproveite o teu tempo, não deixe o teu tempo morrer, porque senão é só um atraso. E aí Jesus, no verso 6, mudando de novo o assunto da água para o vinho, ele cuspiu na terra, fez um lodinho e colocou nos olhos do cego. É um versículo tão interessante, porque Jesus podia ter curado aqueles cegos somente com a sua palavra. Ele poderia ter dito assim: olhe, comece a ver novamente, nasça um olho em você. Talvez aquele cego nem teria olhos. E ele poderia ter dito assim: ó, seja curado. Mas não, ele quis fazer um lodinho no chão de barro, com saliva, e colocou isto aos olhos daquele jovem cego. O milagre do Senhor Deus é para nos surpreender. E assim, Jesus surpreendeu a vida daquele jovem. O milagre do Senhor Deus é para edificar a nossa fé. E assim também esse milagre edificou a fé daquele jovem, que ele não conseguiu ficar para si só, aquele feito. Então, há coisas na nossa vida que o Senhor Jesus, ele precisa atuar de uma forma que a nossa fé se edifique. Às vezes nós temos queridos dentro da nossa família que ficam enfermos, e o Senhor Jesus, ele nos impulsiona a tomar atitudes de fé. Às vezes nós temos que impor as nossas mãos, orar pelos nossos queridos e, como um ato de fé, declarar que aquela pessoa também está curada. E logo após, você vai ver, vai se surpreender que Jesus também curou o teu querido, e é uma bênção. Todos são edificados na fé. Às vezes o teu problema pode ser no trabalho. Pessoas te perseguem. Pessoas querem que você seja demitido, mas você é competente, você se esforça, você está dando o melhor para vencer na vida, e você, por um momento, precisa ir até ao vestuário, ao banheiro da sua própria empresa, dobrar o seu joelho lá no banheiro mesmo e clamar a Deus e pedir agora livramento para a tua vida, e as coisas também acontecem. Então, o que eu quero trazer a você é que existem situações onde Deus irá se manifestar em devida situação para que você e eu sejamos edificados, cresçamos na fé. E isso que importa, a nossa fé começar a crescer, começar a ser resistente, se tornar como se fosse uma rocha também, dura, firme, que não se irá abalar com as coisas que ocorrem durante a nossa vida. Amém, amados? Tenha isso no coração. Então, Jesus Cristo fez algo para mover a fé daquele jovem. Ele pode mover a sua fé com várias coisas. Para quê? Para você se tornar uma pessoa avivada, uma pessoa que tem uma fé viva. Permita que o Senhor ministre em sua vida para que você tenha uma fé avivada, para que você não tenha uma fé morta. Quantas pessoas possuem uma fé que não passa meramente do que uma religiosidade? Não é isso que Jesus quer para a nossa vida. Jesus sempre veio nos ensinar para nós termos uma fé viva, uma fé que você pode apalpar. Você não vê o ar, mas sabe que Deus existe. Você não vê o ar, mas sabe que Ele enche os teus pulmões. E assim Deus
quando circula em teu coração, em tua alma, você tem certeza que você é cheio do Senhor Deus. E assim é o que Jesus tem essa intenção, de avivar a tua fé, para que você não seja enganado, para que você não tropece em mentiras, em falsas doutrinas e pereça, né? Se escandalize e fique triste com o Senhor Jesus, com o Senhor Deus. O Senhor Jesus, Ele quer que você seja uma bênção. E é esse o meu recado que eu tenho para te dar hoje. Avive a tua fé, permita que o Senhor trabalhe na sua vida com as situações que estão ocorrendo. Reconheça que a mão do Senhor, ela é contigo e que ela vai atuar no momento correto, no momento exato, e você vai se alegrar muito com isso. Amém, amados? Deus abençoe. Um ótimo domingo a todos.